E aí, amigos, tudo bem? Vamos dar sequência aos nossos estudos. Bom, no vídeo de hoje nós vamos trabalhar o totalitarismo nazi-fascista e suas características gerais. Inclusive, eu gostaria aqui de esclarecer uma questão que ultimamente tem sido muito debatida, né, nos jornais, nas revistas, na sociedade de uma forma geral. Ah, professor, o nazismo é de esquerda, de direita, o que é isso? Enfim, vamos trabalhar aqui. A ideia de esquerda e direita, ela remete primeiramente à Revolução Francesa. Nós já estudamos isso, né? Os jacobinos, o grupo mais radical, ali alinhado com os interesses da classe trabalhadora francesa, é o grupo que ocupava o lado esquerdo do parlamento. Os girondinos, alinhados com a burguesia, né, ocupavam a parte direita. Com o passar do tempo, os partidos políticos, as ideologias que se identificavam com as causas proletárias eram chamadas de ideologias de esquerda, e as ideologias alinhadas, né, com os interesses da burguesia passaram a ser chamadas de ideologias de direita. O totalitarismo é um fenômeno que ele se manifesta tanto no campo da esquerda como no campo da direita. Nós temos um totalitarismo de extrema esquerda, que é o stalinismo, por exemplo, e temos o totalitarismo de extrema direita, que é o nazifascismo. Ah, professor, mas eu vi que nazismo é a sigla do Partido Nacional dos Socialistas Trabalhadores Alemães, então é socialista. Meu querido, é só uma questão de nomenclatura. Você tem no Mein Kampf, né, que é o livro, né, que sintetiza a ideologia nazista, várias citações onde Hitler deixa bem claro o caráter anti-bolchevique, o caráter anti-socialista da sua ideologia. Tá? Então, o nazismo ele não é fascismo. Aliás, o nazismo e o fascismo odeiam, né, inimigo mortal das ideologias de esquerda. Tudo bem? Do socialismo e do anarquismo e de outras ideologias. Tá? Então, é interessante a gente fazer essa separação. Nós vamos falar do totalitarismo de esquerda, eu vou falar do governo stalinista com vocês, né? Mas o foco da aula de hoje é o governo totalitarista nazi-fascista. O nazismo e o fascismo são ideologias irmãs, porque o fascismo como processo político, como manifestação do totalitarismo na direita, ele nasce na Itália, é criado, né, os princípios básicos com Mussolini, e ele vai sendo difundido no mundo. Então, a manifestação do fascismo na Alemanha é o nazismo. A manifestação do fascismo em Portugal, salazarismo. A manifestação do nazismo na Espanha, o franquismo. No Brasil, o Estado Novo. Lógico, com as devidas proporções e as devidas características específicas de cada um deles. O fascismo italiano, por exemplo, não era antissemita, mas o nazismo é. Então é importante a gente salientar essas questões, beleza? Tudo bem? Aqui eu separei para vocês as características gerais dos estados totalitários. Essas características foram extraídas da fonte original, do Mein Kampf, do livro de Hitler, né? Então vamos lá. O totalitarismo, a ideia é que nada deve existir fora do Estado, acima do Estado. Ou seja, os interesses nacionais estão acima dos interesses individuais, dos interesses pessoais, né? O Estado total. Nacionalismo, né? A defesa da pátria, dos símbolos nacionais, né? A valorização dessa identidade nacional. Tudo deve ser feito em prol da nação. A nação é vista como a grande mãe dos cidadãos. Tem uma pitada de romantismo, né? Porque o totalitarismo, tanto o fascismo como o nazista, ele resgata essa ideia, né, de sacrifício, de heroísmo por uma causa maior, que é típica da visão romântica de mundo, né? O esforço, a vontade individual se sobrepondo à razão. O autoritarismo, ou seja, a autoridade do chefe de Estado, ela é inquestionável, né? O militarismo, a ideia de que a guerra ela é algo que é a expressão máxima do patriotismo e do nacionalismo, que a expansão, né, anexação de territórios, subjugar outros povos é uma forma de você identificar o poder dessa nação.
Então, esses elementos são compartilhados por todos os regimes totalitários, tanto de direita como de esquerda. Você vai ver esses elementos dentro do totalitarismo soviético, por exemplo, né? E dentro do fascismo e do nazismo também, ok? Obviamente, seguindo as devidas proporções, cada um desses processos, né, tem as suas próprias características. Tudo bem? E aqui eu quero estabelecer para vocês a diferença entre o fascismo italiano do Benito Mussolini e o nazismo alemão de Adolf Hitler. O fascismo italiano tem todas aquelas características. E aí eu acrescento uma que é o anticomunismo, o antibolchevique, que também é compartilhada pelo nazismo alemão, né? O corporativismo, que é muito presente dentro do fascismo italiano, e no caso do nazismo alemão, o antissemitismo. Então, basicamente, o que separa o nazismo e o fascismo é que a doutrina nazista tem na sua essência o viés racial, né, de segregação racial, do antissemitismo, e o fascismo não tem esse viés de perseguição racial antissemita, né, e tem a questão do corporativismo dentro das suas respectivas ideologias, beleza? Então é interessante a gente identificar, separar esses dois elementos, esses dois grupos aí. Vamos lá. O fascismo italiano. O Mussolini foi um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, né? Assim como milhares de italianos, quando a Primeira Guerra Mundial se encerrou, ele se sentiu traído pelos aliados, né? A Itália mudou de lado durante a Primeira Guerra Mundial, vocês se lembram disso? E foi prometido a ela a ampliação de territórios coloniais, enfim. E adivinha o que aconteceu? Essa proposta ela não foi cumprida, essa promessa, né? E a crise ela se abateu na Itália fortemente. E a burguesia italiana ela estava com medo, né, de que o socialismo se difundisse no seu país, tendo em vista que a Revolução Russa tinha sido bem sucedida e a Itália era berço, né, de movimentos operários importantes e de grandes teóricos da esquerda socialista, como o Antônio Gramsci, por exemplo, né? E aí o Mussolini, respondendo, né, a essa ameaça comunista, cria um grupo ultranacionalista, ultraconservador, que foi o Partido Fascista. E o Partido Fascista ele tinha um braço armado, que é a milícia dos chamados camisas negras. Então você tem um momento de caos, né? Um momento de crise, e o Mussolini aparece com aquele discurso do salvador da pátria, do cara que vai combater o comunismo, que vai reestabelecer a grandeza, a grandiosidade da Itália. Inclusive a ideia do Mussolini era reconquistar as glórias, né? Os territórios que pertenciam ao Império Romano para a Itália. Olha o discurso do cara, né? E o pior é que a população embarcou nessa, né? Você tem um momento de crise e aí o sujeito se apresenta ali como um salvador da pátria, ele acaba chegando ao poder. É uma coisa que não acontece no Brasil, por exemplo, recentemente. Mas enfim, deixa pra lá. Bom, em 1922, o Mussolini, o Partido Fascista tinha centenas, milhares já de filiados, e a milícia dos camisas negras já tinham 50 mil camisas negras, né? Resultado, Mussolini organiza um golpe de Estado, chamada Grande Marcha sobre Roma, né? Uma mega passeata com os camisas negras à frente, marchando ali, entonando as canções de ordem, ocupando a cidade de Roma, tá? E você vai perceber que isso gera uma grande mobilização social. Na época, o rei da Itália já era um senhor idoso, era o Vítor Emanuel III, e ele chama, então, com medo, né, de que uma revolta, de uma guerra civil no seu país, ele chama o Mussolini para uma conversa, e o Mussolini exige que ele seja nomeado como primeiro-ministro. E o Vítor Emanuel atende essa exigência do Mussolini, e o Mussolini assume o cargo de primeiro-ministro em 1922, depois desse golpe, dessa grande marcha. E aí ele vai colocando em prática a sua ideologia, impondo a censura, o monopartidarismo, perseguindo e prendendo opositores, né? Muitos italianos tiveram que fugir do seu país para evitar o Gramsci, por exemplo, foi preso, morto na cadeia, enfim. E aí ele se tornou o Duce, né? O líder supremo da Itália, em 1922. Ou seja, Mussolini chega primeiro ao poder, né? Por isso que eu falo que o fascismo italiano, ele é
a base para a formação de outras ideologias fascistas, como o nazismo. Aqui nós podemos ver, né, a representação Mussolini discursando para a multidão durante esse evento da chamada Marcha sobre Roma, né? E aqui do outro lado nós temos o símbolo do Partido Fascista, o feixe de varas, né? A ideia de que a união faz a força. Uma vara, um graveto, você facilmente enverga e ele quebra. Mas se você junta muitas varas, né, muitos gravetos e tenta ali quebrar, aqui, essa união fortalece, né? Enfim. Bom, o Mussolini também conseguiu o apoio do clero católico, que é importante, né? Tem muita influência dentro da Itália, articulando o Tratado de Latrão, né? No início da década de 20, tratado esse que estabeleceu a criação do Estado do Vaticano. Até depois da unificação italiana, a questão com a igreja não tinha sido resolvida, né? A igreja não aceitava a criação do Estado italiano devido à questão da perda de territórios, né, os chamados territórios da igreja, e aí o Tratado de Latrão cria um Estado autônomo dentro de Roma, que é o Vaticano, e soluciona com isso, e com isso a Igreja Católica vai fazer vista grossa para o fascismo e para o que de errado está acontecendo dentro da Itália a partir do estabelecimento dessa ditadura. Em 1929, a crise abate também sobre a Itália, né, e o Mussolini tem que combater esses efeitos negativos da crise, e aí você começa a perceber cada vez mais o investimento na indústria bélica, com o objetivo de ampliar, né, os empregos, mas também de demonstrar força no regime, e a ideia de que o Mussolini vai colocar as manguinhas de fora para colocar em prática o seu desejo de anexação de territórios. E principalmente o que ele vai objetivar, norte da África. E isso entra em rota de colisão com os dois impérios que existiam ali no norte da África, o Império Francês e o Império Britânico. E aqui nós temos já a semente ali das tretas, vamos dizer assim, né, futuras que levam à Segunda Guerra Mundial. Beleza? No próximo vídeo nós vamos trabalhar o nazismo, a Alemanha nesse período entre guerras. Tudo bem? Então fiquem com Deus. Até a próxima.